Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. De antemão, quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha pela TV, pela Rádio Comunhão, pelo nosso canal do YouTube. Reforçar a nossa satisfação de fazer este programa e a gratidão de ter você como ouvinte, nos comunicando suas dúvidas, dando o seu joinha, dando o seu like, nos ajudando a fazer um programa cada vez melhor. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero dar as boas-vindas mais uma vez ao nosso amigo Alcir Almeida. Obrigado. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço, a alegria de sempre. E hoje, conforme prometido na semana passada, dando continuidade ao tema sobre a infância, os primeiros anos do espírito na matéria, nós vamos retomar da questão 385. Vocês devem lembrar, na semana passada nós iniciamos, mas não concluímos a questão. Já podemos, Almeida? Claro. Pronto? Com certeza. Questão 385. Na questão 385, o Kardec perguntou assim: de onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Então, o Almeida tinha feito já algum comentário a respeito disso na semana passada. Vamos retomar esse assunto, Vamos Almeida? retomar, eu acho legal, né? Essa é uma das questões mais sensacionais. Quem nessa existência teve a bênção de ser pai, de ser mãe, com certeza vivenciou isso com muita clareza. Que tem uma fase, na teoria moderna se chama de pré-adolescência, né? Que não é mais aquela criança, mas já está começando a virar um adolescente, e até o final da adolescência há uma transformação é como se houvesse uma transformação na personalidade do ser. E a pergunta do Kardec, muito inteligente como sempre, é sobre isso. Vem cá, o que está acontecendo? Que transformação é essa? O espírito mudou? E eu acho que quando a gente coloca nesses termos fica até mais simples. Não é o espírito que mudou, é o espírito que agora está se manifestando plenamente. Ô, Almeida, aquela pergunta que as mães fazem, né? Não só as mães. Onde está aquela criança que era tão dócil, que agora se transformou nesse jovem rebelde, Onde é que está aquela angelitude? Exato. E é muito legal a explicação que a gente tem dentro da doutrina espírita, e o Livro dos Espíritos, nessa nota tão longa que deixa entender, que é justamente isso. Olha, nós ficamos as últimas semanas conversando sobre a necessidade de constrição, né? De diminuir as capacidades do espírito, as capacidades percebidas, não as existentes, mas as percebidas, para que seja factível a ligação energética, a ligação espiritual entre o espírito e a carne. E o que essa pergunta está tratando é justamente da diminuição dessa constrição, dessa manifestação mais plena do espírito que aos poucos surge. E o retorno dela, né? Sim. E a liberação das potencialidades. A liberação, né? das potencialidades. Tudo aquilo que a gente falou, que o espírito precisa ser manietado para poder voltar à carne, ser constringido para poder voltar à carne, ele agora vai começar a se manifestar em plenitude, né? E isso que vai, com certeza, a resposta nos apresentar. Vamos fazer o seguinte, Almeida. É uma resposta bastante longa. Vamos de parágrafo e qualquer coisa a gente para conversar. Nós vamos lendo para que o nosso ouvinte acompanhe e você interrompe na hora que você quiser fazer algum comentário. Gente, estou autorizado por ele a interromper, viu? Então vamos lá. De onde provém a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como ele era, ou seja, antes de reencarnar. Exato.
Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Mamãe, todos esses bebês aí têm uma história milenar de existência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. E, porém, as amais, as quereis bem, como se fossem uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos experimentam para com uma criança? Vós sabeis? Não. É isso que vou explicar-vos. Então, diga. O Espírito da Verdade é que vai explicar, né? E é Exatamente. interessante que tem umas teorias modernas que demonstram que quando a gente vê, você, eu, qualquer um de nós, encarnados, quando a gente vê um filhotinho de qualquer espécie, a gente tem uma instintiva simpatia, né? É. Quem não vai admitir que é bonitinho um filhotinho de cão? Estava pensando neles agora. Um pet, um pequeno gatinho recém-nascido. Está no nosso instinto. Quando eu era... Eu saí de casa lá da Paraíba, tinha 18 anos de idade. Até então, nós tínhamos uma pequena fazenda lá. E uma coisa que me doía era que a gente via o bezerrinho nascer, acompanhava o crescimento dele e depois vendia Para o abate. para o abate. Né? Era doído, algumas vezes era, né? Porque você brincava ali com aquele Pequeno bebezinho, ser. aquele pequeno ser, ele interagia com você. Daqui a pouco é isso mesmo. Carne na mesa. É carne na mesa. A gente vai evoluir. Continuando. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências da inocência. Aparências da inocência. Mesmo para uma criança naturalmente má, cobrem-se-lhe as faltas com a não consciência dos seus atos. Aqui eu quero fazer um comentário, principalmente aos pais, né? Aos pais, mãe, pai, e todos responsáveis por uma criança. E o Evangelho também fala desse ponto, de não deixar passar despercebido esses momentos em que a criança demonstra já alguma animosidade, alguma tendência. Alguma tendência. Vamos lá a palavra que é aquela clássica. Algum pendor. Algum pendor para essa ou aquela ação, né? Então, a infância, além de outras razões que vão ser comentadas aqui, tem essa. É quando o espírito ele está mais aberto, mais propenso a receber orientação, a receber correção dos seus pendores. Exato, é aquela história, né? Qualquer coisa é como uma pequena planta. Você quer que a planta cresça vigorosa, cresça de maneira que no futuro seja produtiva, você cuida dela quando está pequena, né? Depois que ela entorta os galhos... Depois que entortou, que vai ter dificuldade de florescência, que os frutos possam vir a ser bons para o consumo, você resolve isso quando a planta está pequenininha, quando ela é uma pequena muda. É verdade. Né? Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que era antes. Não é a imagem do que elas deveriam ser. E se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. Eu só gostaria de dizer que tem uma vírgula aí. Perdão. Aí deu uma... Foi. Eu senti também. É a imagem do que elas deveriam ser. Eu vou retomar. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que era antes. Não, tem uma vírgula, é verdade. É a imagem do que elas deveriam ser. E se não o são, é sobre elas somente que recai o castigo. Bem percebido. É interessante a gente perceber aqui a sabedoria do texto, porque o bebê, aquela criança frágil, ela transparece fragilidade, ingenuidade, inocência, né? Uhum. Completamente indefesa diante da natureza.
ficou horrível. Indefesa diante dos fatos da vida, né? E se aquele ser que ali se encontra não é inocente, deveria ser. E se ele não é a inocência que transparece, problema dele. Só sobre ele recai isso. Senhores pais, senhoras mães, nós, né? Nossos filhos são espíritos. Eles vieram de Deus. Com sua história, com seu... com a palavra inglesa realmente transparece o que a gente precisa dizer aqui. Background. Ou seja, o solo que veio atrás. Tudo aquilo que ele se fundamentou, a história que ele construiu, né? Ele tem essa história. É um ser multimilenar. Mas, se essa história multimilenar não é a inocência, não é a pureza que merece toda a proteção, todo o carinho e todo o afeto, problema daquele pequeno ser que está voltando. Nós vamos tratá-lo como o anjo mais puro do Senhor. É. E alimentar essa pureza. Sim, incentivar essa tentar pureza. Incentivar essa pureza. Né? Mas não é somente por elas que Deus lhes dá esse aspecto. Não é somente pelas crianças, né? Não, é por nós. É também e sobretudo por seus pais, de cujo amor sua fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto a afeição e os acumulam de atenções as mais... Pulamos uma linha. Peraí. Enquanto que crendo seus filhos bons e dóceis... Deixa eu retomar daqui, Almeida, Isso, por vamos favor. lá. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e os acumulam de atenções as mais delicadas. Ou seja, é para inspirar que a gente faça o nosso trabalho bem feito. Agora, olha que interessante, Almeida. A natureza, Deus em sua sabedoria... O plano divino é perfeito. Se a criança tem essas características visando estimular a afeição dos pais, é porque nós também, naturalmente, não temos essa afeição natural. Nós necessitamos de um incentivo externo para que ela se manifeste. Olha que sabedoria. Somos seres falhos. Nós somos falhos também. Com certeza. Muito interessante. Mas, logo que os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes deram durante 15 ou 20 anos... Ou 30, mas ou atualmente, modernamente... Né? Mais uns 30, né? Seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. E aí, com relação aos pais, já se fizeram os vínculos afetivos, então mesmo mudando, os pais continuam amando aquele ser. Isso. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas se revestem sempre de matizes que estiveram ocultos pela primeira infância. Ou seja, resumindo, o ser tem aquela aparência frágil, ingênua, inocente. Incentiva-nos, pais, a tratarem-nos com maior afeto, com maior carinho, e tratar esse pequeno ser de maneira que ele seja o melhor direcionado na vida possível. Né? Uhum. Tudo isso em conformidade com esse plano divino. Tem um momento que isso amadurece, na plenitude o ser se manifesta, e como você muito bem lembrou, os pais continuam amando. Né? E é tudo que o plano divino precisa para que a gente comece a se ajustar. É verdade. Continuando. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Perfeito. Não tem nem o que comentar. Não tem o que comentar. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós podem vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quererias... Algum comentário? Não.
Como quererias que permanecesse em vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quererias que ele se incorporasse em vossas fileiras de outra forma que aquela que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância? Não tem outro jeito, tem Não. que ser dessa maneira. Se alguém inventar um jeito melhor, conta, duvido. Deus é perfeito. Aí se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Vós mesmos, morrendo, vos encontrareis em uma existência de infância entre novos irmãos e na vossa nova existência não terrestre, ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse novo mundo para vós. Que ele está considerando nós reencarnarmos em outro orbe, né? Eu gosto de interpretar esse trecho, essa palavra mundo, de uma maneira mais ampla, né? Não apenas outro orbe. Em outro mundo, nesse mesmo orbe. É outra civilização. Exemplo. Alguém aqui, vocês aí em casa já se deram ao trabalho de assistir um filme japonês? Um filme japonês, né? Aqueles mangás, aqueles desenhos, aqueles animes, são muito bacanas. Eu andei assistindo. É incrível como a relação pai e filho é diferente. É outro mundo. É outro mundo. É. Né? Lá na Indonésia, entre os aborígenes lá, os aborígenes na Austrália, entre outras civilizações autóctones ali na Indonésia, a relação familiar é outra. É outro mundo, gente. Almeida, nesse sentido, a gente nem precisa ir tão longe. Não, não muito. Né? No nosso país... Vamos ali na Amazônia. Exatamente, né? Você pega alguém que nascido e criado na Amazônia, coloca em São Paulo, aqui em Brasília. Vai ter uma né? adaptaçãozinha longa. Imagina. Eu que vim do Nordeste, você que veio aqui de perto de Minas Gerais, Isso. E quando a gente lembra do mundo da nossa infância, é completamente diferente do mundo que a gente vive hoje. Bem lembrado. E eu ainda tive uma coisa específica, que a minha formação é lá no interior de Minas Gerais, mas eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. Olha só. Então aquela coisa, mesmo na minha infância eu tive a oportunidade de viver numa grande cidade e ainda criança fui morar no interior de Minas. Adaptar-se ao novo mundo. Ou seja, para mim, eu tive a bênção de vivenciar essas diferenças culturais, que são mundos diferentes, desde de criança. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais viva do que é hoje o vosso pensamento. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoar, se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir, os pais. Isso. É quando se pode reformar seu caráter e reprimir-lhes as más inclinações, os maus pendores. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, ela é necessária, indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis de Deus, das leis que Deus estabeleceu e que regem todo o universo. Pois é. A infinita sabedoria divina criou um cenário, porque nós somos seres gregários, nós, seres humanos, vivemos em comunidades, em pequeníssimas células, que são as famílias, em grupos familiares mais amplos, e aos poucos fomos desenvolvendo para vivermos em cidades. Mas seja aquele jovem
milhares de anos atrás, quando ainda éramos apenas grupos nômades, seja na modernidade de uma grande cidade de primeiro mundo, você não vive sozinho, você vive em grupo, né? Uhum. Exceção feita a exemplos extremos dos ermitões e de outras situações semelhantes, nós vivemos em grupo e a nossa existência, enquanto espécie, sempre dependeu de este grupo viver de forma equilibrada e cooperativa. É só a gente parar para pensar da fragilidade dos nossos corpos, do Homo sapiens, diante das intempéries da natureza. Nós éramos muito mais presa do que predador, individualmente. Quando o ser humano começou a caçar em grupo e começou a exercitar atividades em grupo, né? Uhum. É aquela velha história. Imaginemos-nos no meio de um lugar bravio sem a tecnologia que nós temos hoje. Até para preparar o alimento, para reunir lenha seca, fazer uma fogueira, ter alguma coisa para assar ou para cozinhar. Tem que ter alguém olhando para o lado de fora se nenhum predador vem, porque aquele cheiro está atraindo alguma coisa. Verdade. Né? Ou seja, o Pai Eterno nos criou assim, com essa necessidade de inter-relação. Né? Um tigre, no meio da floresta, ele vive sozinho. Né? Ele vive sozinho o tempo todo, desde que ele esteja adulto. Mas mesmo um homem adulto no meio da floresta, ele tem extrema dificuldade de viver sozinho. Ele é sempre frágil, ele está sempre ameaçado pelo que ali existe. Quando ele está em grupo, ele consegue distribuir as tarefas e viver com maior segurança. Né? E isso tudo torna possível o que está nesse parágrafo. A criança tem que aprender a viver em grupo. Ele tem que dar valor ao mais velho, da experiência do mais velho e aprender com o mais velho. E Deus assim criou para que nós, pais, possamos ensinar aos mais jovens. Né? E isso é da natureza. Quando um pai diz, espera aí, meu filho, esta casa é esta regra. Com amor, com afeto, não há problema nenhum e não é autoritarismo. Autoritarismo é outra coisa, gente. É quando é só a vontade dele, aí entramos para um outro caminho. Mas, como está muito bem descrito aqui, direcionar o desenvolvimento desse ser é responsabilidade dos pais, a qual não podemos nos subtrair. É verdade. E enquanto você falava, eu estava vendo aqui um filme da nossa evolução. Né? Quando a gente considera lá os nossos ancestrais, homem das cavernas, Vamos lá. Homem de Neandertal, Neandertal, Australopithecus, Cro-Magnon. Homem de Cro-Magnon, exatamente. A adaptação que aquele ser estava com o ambiente. Sim. Não é isso? Isso. Ou seja, a indumentária era rude, o espírito era rude. Sim. À medida que nós vamos caminhando... Vamos usar a expressão, era um espírito tosco e uma forma tosca. Tosca. À medida que vamos evoluindo, nós vamos deixando aquela forma tosca para trás e Vai sendo lapidado. Vamos sendo lapidados. E o interessante, nós estamos saindo da matéria densa para a sensibilidade do espírito. Não é isso? Vai tornando, os sentimentos vão ficando mais sutis, a percepção se sutiliza. E, consequentemente, o instrumento que o espírito usa, ele vai se desmaterializando. Sim. Né? Não sei se você feliz desse... Como eu vou até usar uma coisa musical. Lá no início, era só um pau batendo em alguma coisa oca à guisa de um tambor. O que vai se sutilizando, vai se tornando mais refinado até chegar às formas e ao som de um violino. Exatamente. Né? Então, naquela época, a rudeza que precisávamos ter para sobreviver. Hoje em dia, não precisamos mais daquela rudeza. Né? Isso. A própria constituição física, hoje nós não precisamos mais dos nossos caninos para
comer dos dentes caninos, né, para Isso. comer carne crua, e isso assim sucessivamente. Então, só para a gente imaginar que nesse caminhar vai chegar um dia que nós não precisaremos nem mais dessa indumentária de carne e osso. Olha, aproveitando essa sua colocação, é só a gente parar para pensar, senhoras avós, senhores avós, vocês já devem estar convivendo com alguns netinhos que não têm 8 molares, que já nascem só com 4. Nós já estamos aos poucos nascendo, a boca está ficando menor, o maxilar está ficando mais suave, uma linha mais suave, está ficando com um menor número de dentes. Isso é uma coisa que já quando a gente criança já começava a aparecer, hoje em dia mais ainda. Já não precisamos mais daqueles pelos todos que nós tínhamos, né? Enfim, o que eu estou tentando fazer é que todos nós percebamos como se dá esse processo evolutivo, como o espírito ele precisa vivenciar a matéria de forma mais densa e durante o processo vai se lapidando até que daqui a pouco, alguns milênios, aquilo que nós chamamos de corpo vai ser apenas o que nós chamamos de perispírito hoje em dia. Quando não precisaremos mais nos empanturrar com a carne dos nossos irmãos animais, quando não precisemos mais nos matar uns aos outros para sobreviver, e por aí vai. E tudo isso está descrito de forma concisa nessa resposta que o Espírito da Verdade nos deu e que você comentou muito bem. Almeida, o nosso tempo está se encerrando. Hoje foi o programa de uma questão só. Sim, e que questão, né, gente? Por favor. Com isso, nós encerramos o tema sobre a infância. E eu quero já deixar aqui o convite para os nossos ouvintes de que na semana que vem nós vamos iniciar o tema simpatias e antipatias terrenas. Olha só, a criança já nasceu, nós já comentamos a fase da infância e agora começa a fase das relações. Aquelas antipatias. Eu olho para o Almeida a primeira vez e já digo, gostei do Almeida, é um cara simpático, né? Ou olho para o Almeida e digo, não gostei. Não fui com a cara desse cidadão. Não fui com a cara desse cidadão. Por que isso? De onde é que vem essas antipatias e as simpatias gratuitas? Sobre isso, nós falaremos na semana que vem, quando daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Almeida, mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu que agradeço a todos vocês. Forte abraço. Então já fica aqui marcado para a próxima semana o nosso encontro, quando falaremos de simpatias e antipatias terrenas. Grande abraço a todos, fiquemos com Deus.